dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde você estiver falando, seja lá de onde você estiver assistindo essa videoaula. Nós somos do primeiro ano A do Colégio Pão-Açu e nós vamos falar da África. Da terra passaram da caça e da coleta para a produção de alimentos, em torno de 8.000 a.C. A cultura africana era dividida em dois grandes grupos, os Bancos, que eram pessoas que viviam na Angola, Bengala, Congo e Moçambique, e os sudaneses, que eram pessoas que viviam em Cabo Verde, Nagô e Minas. Os Bancos também eram agricultores que viviam da caça e da pesca. Eles formaram um grande reino chamado Reino de Congo. As suas aldeias eram comandadas pelo Manicongo, que era como eles se referiam ao chefe da tribo. Para garantir sua proteção e para pagar funcionários reais, o chefe da aldeia cobrava alguns impostos em forma de mercadoria e alimentos. Os habitantes desse reino acreditavam que o Manicongo tinha poderes sagrados e que influenciava na saúde de guerra e colheita de seu povo. Já os sudaneses desenvolveram uma forte agricultura, mas eles também caçavam e criavam gado. A palavra sudaneses deriva de Sudão, que era a área em que eles habitavam, e essa palavra significa terra de negros. Os principais reinos da África Setentrional foram o Egito e Cartago. Egito teve sua formação no final do quarto milênio a.C. Um grupo de pele clara que habitava as margens do rio Nilo, eles formaram os três principais povos da África, que foram o reino de Kush, Akumi e Zimbábue. Kush, ele localiza-se na área onde nós conhecemos como Sudão, e ele dominou o Egito a partir de uma dinastia chamada Dinastia Kushita ou Dinastia dos Faraós Negros. Essa dinastia durou aproximadamente 70 anos e se perde com a invasão dos assírios e depois com a invasão do povo de Akum. O povo de Akum se localizam na área que hoje nós conhecemos como Somália e Etiópia. Esses povos, eles fizeram comércio com os povos orientais, eles tiveram ligação com o Império Bizantino. Essa ligação fez com que o islamismo se expandisse na África, que fez com que os povos cristãos se isolassem. Aos poucos, a África se tornou um lugar com várias religiões. E vale ressaltar também que a cultura africana foi transmitida não só pela escrita, mas principalmente pela oralidade. O Império Mali foi um estado da África Ocidental, perto do rio Níger, que dominou esse território nos séculos de 13 e 14. De três impérios consecutivos, esse foi o mais extenso territorialmente se comparado com o de Songhai de Gana. O antigo reino de Gana desapareceu em 1076 e aí ergueu-se o maior de todos os impérios medievais africanos, o Império Mali. Gana foi se mantendo sob o governo dos berberes e dos muçulmanos até 1240, quando o rei do Mali, Sundiata Keita, acabou por conquistá-lo. Sundiata era um mandingo, um dos povos negros que ainda hoje habitam a região do Mali. O império alcançou seu auge no início do século XIV, durante o governo de Mansa Musa, que se converteu ao Islã. Durante sua peregrinação à Meca, foi acompanhado por uma comitiva de 15.000 servos, 100 camelos e uma expressiva quantidade de ouro. Ao seu retorno, ordenou a construção de escolas islâmicas na cidade da capital, Tombouctou, que além de um próspero centro comercial, se tornou também um centro de estudos religiosos. O Império controlava as rotas comerciais transsaarianas da costa sul a norte. Os principais produtos comercializados eram ouro, sal, peixe, cobre, escravos, couro de animais, noz de cola e cavalos. O Império Mali sucumbiu finalmente ante o assalto combinado das tribos tuaregs do norte e dos mocinos do sul, nos anos de 1400. O Reino de Gana tem como característica não ter nenhuma saída para o mar. Atualmente ele se localiza na área de Mali, Mauritânia e faz divisa com o deserto do Saara. O Reino de Gana não pode ser considerado um império porque não teve nenhuma vontade de se expandir territorialmente. O reino pode ser chamado de Reino de Gana, pois teve como forma de governo monarquia. Costuma-se dizer que a origem do Reino de Gana foi pela ocupação dos povos de Soninguês na área antes da área se desertificar. Depois da conquista de algumas terras, a economia se consolidou através da produção agrícola avançada, da metalurgia e comércio através de camelos. O reino foi conhecido pelas suas minas de ouro próximas ao mar Mediterrâneo. No auge do reino, a religião era baseada em cultos a manifestações da natureza e ancestrais, porém o islamismo ainda fazia-se presente. O declínio não é provado, mas a teoria mais conhecida é a de invasão dos almorávidas. Os
relatos de Kitab Mamalik e Kizeb são de extrema importância para o entendimento do reino. Os relatos de Kitab Mamalik afirmavam que o monarca controlava a economia e dava a ideia de um oásis luxuoso ao sul do deserto do Saara. Grande parte das informações de Gana que temos hoje são de viajantes islâmicos. Atualmente, Gana tem uma das economias mais estáveis da África. A capital hoje é um sítio arqueológico que era habitado desde o século III pelos mandês. Os Songhai foram uma civilização e um estado pré-colonial africano que controlou o comércio na África Ocidental durante o século XV e o século XVI. E eles foram considerados um dos maiores impérios da Idade Média africana. A sede desse império se encontrava onde hoje é a região de Mali, se estendendo pela costa leste e oeste, onde hoje é o Nigéria e a Nigéria. Songhai enriqueceu comercializando ouro e sal pelo rio Nigéria e pelas terras desérticas do Saara. Os Songhai se fixaram na cidade de Gao por volta de 800 d.C. O Império Mali dominou Gao por volta de 1325, e após 50 anos o povo de Songhai ganhou sua independência. Suni Ali, que foi um guerreiro Songhai, tomou o poder em 1464, conquistando várias cidades vizinhas. No fim do século XVI, os exércitos de Marrocos capturou e dominou as cidades de Songhai. Pois tinham armas mais evoluídas, como armas de fogo, e eles acabaram arruinando a cultura de uma das maiores civilizações africanas. Hoje em dia, a maioria dos descendentes dessa civilização habitam em cidades como Mali, Nigéria e cidades vizinhas. A corrente religiosa mais forte que havia antes da chegada dos colonizadores na África foi a dos ritos ligados ao sobrenatural. Muitos são os estudos referentes à verdadeira origem da religião dos orixás na África. Alguns historiadores associam os deuses do mundo grego, romano, judaico e muçulmano às entidades das religiões de matriz africana. Ou seja, muitos historiadores afirmam que os oriumbas, chefes religiosos, possuem descendência judaica. Outros defendem somente a tese de que os orixás são antepassados divinizados de antigos reis africanos, assim como generais e sacerdotes que tiveram suas façanhas eternizadas nas histórias dos antigos por meio de lendas que são repassadas de geração em geração aos descendentes dos reinos e tribos africanas. As religiões de matriz africana professaram a reencarnação, principalmente em familiares que cultuam seus ancestrais, mantendo suas energias próximas aos clãs, ou seja, às famílias. Uma seca, um filho que adoece, tudo pode ser explicado pelo sobrenatural. Por meio de ritos, os chefes tribais eram confirmados como os líderes perfeitos do seu povo. A religiosidade em todos os elementos da vida desse povo, desde a legitimação do poder até a harmonia da comunidade. Quando o negro foi trazido ao Brasil, ele não deixou de cultuar seus deuses e praticar seus ritos. Aos poucos, foi ocorrendo em algumas áreas do Brasil um sincretismo religioso. No caso do candomblé, por exemplo, foram associadas as imagens dos santos católicos aos orixás. O sincretismo religioso ocorreu principalmente nas senzalas, como forma de os escravos ludibriarem seus senhores, fazendo-os pensar que não estavam cultuando seus deuses africanos, e sim santos católicos. Para isso, quando os negros dançavam para seus orixás, colocavam sobre o assentamento estátuas de santos católicos para enganar os seus inquisitores. Assim, os padres e fazendeiros tinham a ilusão que os escravos usavam os santos católicos na linguagem de Oriumba, mas na verdade estavam usando as imagens desses santos para esconder o seu interior, suas obrigações e suas verdadeiras simbologias dos orixás. Ouro, nós de cola, marfim e escravos eram trocados por sal, tecidos e grãos de conta. As formas de ligações comerciais entre membros da tribo eram feitas por casamentos entre dois membros de tribo. O comércio foi uma das formas mais importantes de contato entre povos africanos, porque proporcionou a mudança de comportamento entre povos, hábitos e culturas totalmente diferentes entre si. A escravidão é uma prática comum entre os povos africanos. Alguns estrangeiros poderiam ser capturados ou mesmo trocados por alguns produtos como cobres e ouro. As guerras para se obter novas terras ou para evitar invasões também eram novas formas de conseguirem escravos. Preferiam as mulheres porque, além de saberem trabalhar com alimentos e terras, ainda eram reprodutoras. Muitos povos europeus durante a Idade Média procuraram e comercializaram escravos na África, destacando-se os europeus
italianos e espanhóis. Nas primeiras expedições portuguesas, os portugueses não queriam adquirir negros, mas sim encontrar uma nova rota de ouro e encontrar um novo caminho para chegar à Índia. E foi no contorno da costa africana que esse novo caminho foi traçado, e por onde os portugueses passavam, perpetuavam a missão civilizatória cristã. Vários daqueles reinos que viviam em harmonia e respeitavam seus vizinhos, passaram a se confrontar e a expandir seu poder para alcançar maior grau de ligação com tão lucrativo comércio. A África é um continente de contraste, que ainda sofre com a pobreza e com vários tipos de doenças na sua população mais vulnerável. A África possui uma população sofrida. Para se ter uma noção, 9 em cada 10 pessoas que possuem vírus HIV estão na África. Muitos desses países africanos ainda estão envolvidos em conflitos armados. Um exemplo desse é a Angola, que há anos vem enfrentando conflitos não armados para a conquista de poder e território. Com relação ao desenvolvimento, o continente africano também aconteceu muito atrasado. A África não apresenta nenhuma das 45 nações mais desenvolvidas do mundo. Não. Vai. De novo. Mas é tudo Saara. Já ficou legal? Meu nome é Ira. Tá parecendo nosso meu sutiã? Porque tá tipo bem no meio, sabe? Encontrava a Nigéria e a Nigéria. Bicho, eu tô com voz de começar a dizer bola. Obrigada por voar pela tama aérea. E é só pra botar coisa de matemática, se for do conteúdo. Coisa minha, não. E já. Grave já. Calma, desfocou tudo. De novo? A África e o nosso grupo é composto pelos seguintes componentes. Ai, vai falar. Ótimo momento pra você falar no telefone, obrigada. Já. Meus conterrâneos. Não. Meu Deus. Ei, mano, calma aí. Ei, mano, dá um